De fato, nas horas mais sérias da vida, cada ser humano tende a refletir sobre si mesmo e sobre o ambiente que o cerca, observando, julgando e comparando sua própria existência, seu destino e o dos outros. E se for realmente sincero em suas reflexões, não permanecerá preso a uma análise crítica das diferentes formas de existência, mas desejará ir mais fundo, buscando compreender as grandes diferenças na constituição da vida de cada indivíduo e a diversidade no como da existência. Talvez até dê um passo adiante e se faça a pergunta essencial: qual é o porquê da existência humana? É incontestável que as formas de existência humana mostram uma diversidade sem fim, com contrastes radicais nos mais variados âmbitos. Nenhuma declaração de suposta igualdade entre todos os seres humanos pode encobrir o fato de que, na realidade, não existe desigualdade maior do que a que se manifesta entre as pessoas e seus destinos. A simples observação das formas e circunstâncias exteriores da vida já revela essa realidade com clareza. Um é pobre, outro é rico. Um passa fome, enquanto seu vizinho vive em abundância. Há quem pareça favorecido pela sorte, acumulando sucessos, enquanto o outro é seguido por infortúnios, como se fosse constantemente perseguido pelo azar. Um sofre com uma doença hereditária, outro carrega, por toda a vida, um defeito físico incurável. Há quem seja agraciado com riquezas, quem tem saúde de sobra, e quem lute com esforço diário apenas para garantir o pão de cada dia. Rei e mendigo, senhor e servo, dominador e dominado, independente e dependente, lutador e ameaçado. Tantos seres humanos sobre a terra e tantos contrastes já em seus destinos exteriores. E há ainda a mesma imensa diversidade, aparentemente inalterável, nas inclinações íntimas e na formação do caráter, qualidades e defeitos, capacidades boas e más, erguem-se como polos opostos. Quão diferentes são as disposições intelectuais, as aptidões artísticas e técnicas, e, sobretudo, quão contrastantes são também as propriedades anímicas. Cada ser humano possui um traço marcante de caráter que o distingue dos demais, bem como alguma qualidade que se sobressai de forma particularmente intensa. Basta pensarmos nos diversos temperamentos e nas múltiplas características anímicas que formam uma ampla gradação entre o bem e o mal. Por isso, muitas pessoas acreditam que devem simplesmente conformar-se com aquilo que, como se diz popularmente, trouxeram do berço, submetendo-se a um destino que lhes parece imutável e, por vezes, até se orgulham disso. Essas desigualdades existem desde tempos imemoriais e talvez pareça inútil ou supérfluo chamá-las a atenção de tão evidentes e tão simples que parecem. Contudo, aceitar passivamente as formas de vida impostas pelo destino, sem buscar um esclarecimento adequado, encerra um grande perigo: a dúvida na justiça de Deus. Por isso, todas as religiões e filosofias, desde tempos antigos até os dias de hoje, buscaram e ainda buscam oferecer um esclarecimento satisfatório para a aparente injustiça do destino, assim como também o fazem todos os seres humanos que sinceramente procuram pela verdade. Quem está convencido de que o sentido da vida humana vai além da mera realização de tarefas terrenas, jamais se conformará com a ideia de que as diversidades e desigualdades sejam meros caprichos do acaso, sem propósito. Pelo contrário, buscará encontrar uma finalidade plena de significado em tudo isso, procurando uma explicação que lhe permita reconhecer a justiça de Deus, cuja perfeição lhe é evidente. Para esse anseio por respostas que esclareçam as inúmeras perguntas e dúvidas inquietantes, as explicações a seguir oferecem indicações que podem conduzir o buscador sincero a avançar significativamente no reconhecimento da verdade, desde que ele leia estas palavras com mente aberta, sem preconceitos
e sem rejeitar imediatamente uma linha de pensamento que possa parecer-lhe incomum ou equivocada. Antes de tudo, é necessário analisar tudo com calma e perguntar-se se não há algo aqui que, por sua lógica, deva ser convincente ou ao menos merecer uma reflexão sincera. Não encontrará ele, assim, uma resposta que, para quem crê em Deus e em sua perfeição e justiça, se apresenta como uma libertação de todas as dúvidas. Até agora, diante da diversidade das formas de existência e dos seres humanos, acreditava enxergar um destino injusto. Quero adiantar que as explicações a seguir estão fundamentadas na mensagem do Graal de Abdrushim. Em suas obras, cada buscador sincero da verdade poderá encontrar a resposta por si mesmo. Minhas considerações representam apenas um breve resumo. Por isso, antes de mais nada, preciso recuar no tempo e falar sobre a espécie particular do ser humano, a fim de facilitar a compreensão do ensinamento sobre a reencarnação, conforme explicado por Abdrushim. Embora muitos leitores já tenham ouvido falar de karma e reencarnação, especialmente nas religiões indianas e nas filosofias a elas ligadas, é importante destacar que nesses contextos são oferecidos apenas esclarecimentos parciais, que por isso não proporcionam uma resposta completa. Faltam ali o conhecimento integral da criação, revelado por todas as leis da existência humana, que esclarece o de onde, como e porquê da existência terrena do ser humano. Para entendermos plenamente a lógica do ensinamento de Abdrushim sobre a encarnação, devemos partir dos seus esclarecimentos acerca do espírito humano e da sua própria espécie. O ser humano, em seu núcleo essencial, é espírito. Seu verdadeiro eu origina-se do reino espiritual, do paraíso. Este paraíso, porém, não deve ser confundido com o paraíso terreno que os seres humanos imaginam com base nas narrativas bíblicas. Aproximamo-nos da compreensão desse conceito espiritual quando concebemos como a planície dos bem-aventurados, um reino da luz onde imperam a pureza e a harmonia perfeitas. Do reino espiritual parte o espírito humano, inicialmente ainda sem a consciência de sua individualidade, para, por meio de uma peregrinação pelas diversas esferas, através do movimento, da luta e do trabalho, desenvolver-se de um germe espiritual inconsciente a um espírito humano puro, perfeito e plenamente consciente. O germe espiritual encontra a necessidade de mover-se, moldar-se, trabalhar e lutar no reino da materialidade. Por isso, ele deve mergulhar na materialidade, pois sem isso não poderia se desenvolver. A esse reino pertencem a matéria fina, a esfera do além, e a matéria grosseira, o aquém, que inclui também a terra. Ao interagir com as diferentes matérias, o germe espiritual envolve-se com um invólucro, um manto adequado à espécie do ambiente em que se encontra. Na matéria grosseira, esse manto é o corpo terreno. O espírito humano adquire esse corpo terreno por meio da encarnação, isto é, pela união do germe espiritual já revestido dos invólucros adquiridos anteriormente com o corpo terreno em formação que ocorre durante a gravidez. O núcleo do ser humano, mesmo com todos esses invólucros, permanece imutável, puramente espiritual. É nesse núcleo que repousa o impulso para a consciência, assim como todas as capacidades boas e nobres que impulsionam o ser humano em sua peregrinação rumo ao desenvolvimento e amadurecimento progressivos. O ser humano terreno consiste, portanto, na realidade, em um núcleo espiritual envolto por diversos invólucros, sendo o mais exterior, na matéria grosseira, o corpo físico. Segundo a vontade de Deus, o espírito humano individual tem a missão de se desenvolver continuamente rumo ao alto. Amadurecido para a consciência e a responsabilidade, cada espírito deve, após sua peregrinação terrena e múltiplas encarnações, ascender às esferas cada vez mais elevadas e puras, até que, totalmente maduro, purificado e luminoso, possa retornar como um eu consciente ao reino espiritual, de onde um dia havia partido. Originariamente, a missão do ser humano nessa peregrinação
era desenvolver as capacidades nobres adormecidas nele, vencer a luta na matéria grosseira e, após a morte terrena, ao separar-se do corpo físico e evoluir por meio das encarnações, trilhar o caminho de volta ao reino espiritual. Esse mergulhar na materialidade para o desenvolvimento, a conscientização e o amadurecimento, seguido pelo retorno à pátria espiritual, constitui o sentido originário da existência, a resposta para o porquê da vida humana. Contudo, esse estado paradisíaco durou apenas um tempo limitado, até que os seres humanos se sobrecarregaram de culpa. A Bíblia simboliza esse pecado original como o ato de provar o fruto proibido. Na realidade, segundo Abdruchin, o pecado original foi o desenvolvimento unilateral do intelecto, com todas as consequências funestas do apego à terra. Ao se sobrecarregarem de culpa, os seres humanos tornaram-se incapazes de retornar ao reino espiritual, permanecendo em sua maior parte presos à materialidade. Nenhum ser humano pode ascender às esferas mais puras e elevadas enquanto carregar esse peso, seu karma. Ele deve permanecer na materialidade, com todas as suas espécies e planos. Cada espírito individual carrega agora uma corrente de acontecimentos retroativos que precisam ser resgatados. O karma. Esse fardo, que varia em intensidade e é único para cada pessoa, corresponde à magnitude da culpa que essa pessoa cometeu. Enquanto o ser humano carregado de karma não encontrar o reconhecimento correto da verdade e não viver de acordo com ela, não poderá se libertar desse peso que o mantém preso à materialidade. Apenas uma vida vivida segundo as leis divinas pode libertar o ser humano do lastro do karma. Para compreender melhor a lógica da doutrina do karma, é preciso agora aprofundar a questão do livre-arbítrio do ser humano. Cometer uma culpa e sobrecarregar-se com karma, tendo de resgatá-lo depois e assumir as consequências de suas ações, só faz sentido se o ser humano possuir livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de agir de maneira diferente. E esse livre-arbítrio para tomada de decisão, todo ser humano possui. A doutrina do livre-arbítrio e da responsabilidade que dela decorre é uma parte fundamental da doutrina da reencarnação e do karma. Somente a integração coerente e cheia de sentido de todas essas doutrinas revela a lógica rigorosa e inquestionável das leis da criação que regem a existência humana, pois, se o ser humano tivesse que pagar, ao longo da vida, por uma culpa que realmente cometeu, mas pela qual não pudesse ser responsabilizado por não dispor do livre-arbítrio para agir de forma diferente, então, a experiência dos difíceis destinos terrenos seria, na verdade, destituída de sentido. Nesse caso, poderíamos falar de um destino injusto, mas ocorre exatamente o contrário. O ser humano possui livre-arbítrio e, com ele, assume plena responsabilidade por seus pensamentos, palavras e ações. Na dissertação Responsabilidade de Abdruchin, está esclarecido que o agir do ser humano se concretiza por meio da utilização da força de Deus que o perpassa. Essa força pode ser direcionada pelo indivíduo para o caminho do bem, certo, ou do mal, errado. É nisso que consiste o livre-arbítrio de resolução. A cada dia, a cada momento, o ser humano toma novas decisões. Todas essas escolhas estão em suas mãos e são fruto de seu livre-arbítrio. Contudo, as consequências de seus pensamentos, palavras e ações, ou seja, das resoluções que ele coloca em movimento, retornam implacavelmente a ele. O que o ser humano semeia, isso deverá colher, conforme a lei da criação da reciprocidade. Não é necessário aprofundar aqui os detalhes dessa lei. Basta dizer que tudo o que o ser humano vivencia, seja bom ou ruim, é consequência do uso correto ou incorreto da força divina que o atravessa. Cada ser humano deve atribuir a si mesmo seu próprio destino. Recompensa e castigo são efeitos justos das leis divinas da criação. Neste ponto,
Queremos firmar nosso reconhecimento dessa verdade